E aí, galera do primeiro ano, vamos começar a nossa revisão. A primeira questão está falando sobre a dança, né? E a dança tem sua origem nos primórdios do homem. O homem, ele sente essa necessidade de expressar os seus sentimentos, suas emoções, suas alegrias. E uma dessas formas é a dança. E se você me perguntar o que é a dança, nada mais é do que a arte de movimentar o corpo num determinado ritmo. Algumas danças são muito famosas, como o balé, talvez a mais famosa de todas, o tango, muito forte na Argentina, o samba aqui no Brasil, o sapateado da Espanha, o bolero. A dança ela também tem diversos benefícios ao corpo. Entre eles, aumenta a resistência imunológica, aumenta a energia vital, dá mais disposição, confiança, alegria, sendo ou podendo ser considerado uma forma de terapia. Então, se você quer buscar equilíbrio entre corpo e mente, que é um meio de meditação, de autoconhecimento, de se libertar de sua introspecção, a dança pode ser uma boa saída. O texto, ele aqui no final vai perguntar: a dança permite expressar. O que a dança permite expressar? Medo de dançar? Jamais, né? A forma de se divertir mais importante? Não, a forma de se divertir, cada um tem a sua. Eu posso amar dançar, outras pessoas podem odiar. Sentimentos, emoções, alegria por meio dos movimentos? Com certeza essa é a resposta correta. Então, qual é a resposta correta? Sentimentos, emoções, alegria por meio dos movimentos. E o outro item aqui, desprezo pela cultura? Jamais, né? A dança é uma das maiores manifestações culturais de um povo. Ok? Abraço, pessoal. Vamos lá agora para a questão 2. Ele tem um link sobre danças folclóricas. Ao clicar, você vai ser direcionado para esse link. É um videozinho de 15 minutos sobre as principais danças folclóricas do Brasil. Eu indico que você assista o vídeo até o final. Por quê? Porque as danças folclóricas são um retrato da cultura local do nosso país. Seja a nível de estado, aliás, seja a nível de município, estado ou região. Essas danças folclóricas elas foram moldadas por diferentes culturas, já que o Brasil foi colonizado também por diferentes culturas. Então, as nossas danças folclóricas têm origem árabe, têm origem europeia, têm origem africana, têm origem indígena. Então, elas são um retrato local da nossa cultura. Ao você voltar para a pergunta, vai ter. São exemplos de danças folclóricas brasileiras. Aí tem samba, tango e gafieira. O tango, ele é uma dança folclórica. Só que ele é uma dança folclórica da Argentina. Faz parte da cultura argentina. É tanto quando se fala em tango, você já lembra, quem conhece, né, já lembra da Argentina. Ou seja, como as danças fazem parte da cultura de um determinado local. Então não pode ser esse item nem esse item, já que tem tango. Castanholas, aqui, são danças folclóricas típicas da Espanha. O frevo, ela é uma ramificação da capoeira, muito característico de Pernambuco. Então, só sobrou a opção Maneiro Pau, Bumbum Meu Boi e Quadrilhas. O Maneiro Pau, para quem não sabe, inclusive, tem sua origem no Cariri do Ceará. Na região Cariri do Ceará, na época do cangaço, o Maneiro Pau ele se desenvolveu. Ele é uma variação da capoeira,
onde só participam homens, cada um com bastões de madeira, eles vão ficar batendo esses bastões, simulando uma luta. E as batidas dão o ritmo da dança. O Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi, ela é uma dança típica da região norte e do Maranhão. E as quadrilhas, todo mundo conhece, é uma dança folclórica típica da região nordeste. Vamos lá para a questão 3. Está falando sobre as danças indígenas. São formas de expressividade cultural e religiosa dos índios. O índio, ele tem uma forte relação com a dança. E essa dança liga o índio à natureza. Então, tem muito simbolismo por trás da dança indígena. Entre eles, homenagem às pessoas mortas, expulsar doenças, expulsar maus espíritos, agradecer por uma boa colheita, agradecer por uma boa caça, um ritual de passagem do jovem para a idade adulta, entre outros. Logo, a gente vai ficar entre a opção D e a opção E. Por que a opção E está errada? Porque entre as opções tem aqui, fortalecer o patriotismo. O índio, ele não tem essa relação de pátria. Certo? Então, a resposta correta é esta. Homenagear as pessoas mortas, expulsar doenças, espantar maus espíritos, agradecer pela colheita e marcar a mudança de fase do jovem para a idade adulta. Vamos lá para a questão 4. Tem uma imagenzinha que tem um texto. Você vai ter que ler com calma. E ao ler o texto, 2 parágrafos vão chamar a atenção. O segundo e o terceiro parágrafo. Esse texto é sobre o espetáculo Valmont de Pina Bausch. E aqui ele vai dizer: com a ação dos dançarinos, a água bate na pedra, criando ondas que remetem os espectadores a outros lugares, como uma praia ou um rio agitado. A artista frequentemente usa a água como elemento de representação, que no caso de Valmont, o espetáculo que estreou em 2006 na Alemanha, um de seus últimos trabalhos. Pode simbolizar tanto a nutrição e a vida, como sua destruição. Você está vendo aqui, que durante o espetáculo, pessoas ficam jogando água em pedras para criar aquela sensação, levar o espectador para um outro local, como uma praia, um oceano, um rio. Durante toda a dança, os bailarinos da companhia usam saltos, giros, deslizamentos, corridas e outros movimentos que lembram a reação da maré sob influência da lua cheia. Todos nós sabemos, né, que em época de lua cheia as marés estão mais fortes. O tema mais recorrente da obra de Pina Bausch são os relacionamentos amorosos, muitas vezes relacionados ao contexto histórico de um determinado país ou uma cidade, e mesmo a história de vida dos bailarinos, que ela trabalha por meio de dispositivos de amplificação e repetição de gestos cotidianos em situações inusitadas, criando metáforas corporais. Para criar sua coreografia, muitas vezes a artista tem como inspiração acontecimentos corriqueiros da vida, mas também conta com a contribuição e com a experiência e a história pessoal dos bailarinos de sua companhia. A gente for para a pergunta aqui, fala. Nesse espetáculo, qual é o espetáculo? Valmont. Os movimentos e cenas que expressam as relações humanas. Usa no cenário elementos como pedra e água. Com qual finalidade desses objetos? A finalidade é de metáforas corporais. O que é? É transportar o espectador para um outro local. Que outro local? Uma praia, um rio, um oceano.
Então a resposta correta é: serve como metáforas da dureza ou da fluidez dessas relações. Quais são as relações que esse texto se refere? As principais relações que ela gosta de abordar, que são relacionamentos amorosos. Então, item correto é esse. Na questão 5, a gente tem um texto aqui sobre Pina Bausch. Ela é coreógrafa, dançarina, professora e diretora de escola de dança. Ela foi a grande precursora da dança-teatro que a sua companhia desenvolveu. O conceito de dança-teatro pode ser entendido como a união expressiva da dança com os recursos cênicos do teatro, com o uso de objetos de cena, de palavras, textos e personagens. Como a gente viu no texto da questão 4, quando ela joga água contra as pedras, ela está elaborando um espaço cênico, remetendo o público a uma praia, por exemplo. E o seu grande objetivo era explorar as várias formas de abordagem da dança. Então, ela começou a fazer coreografias teatrais. As criações coreográficas de Pina Bausch têm como característica marcante a repetição de movimento, o uso do som próprio do corpo e da voz, a improvisação, os movimentos do cotidiano, os elementos do teatro como cenário, texto, dramaturgia e espaços cênicos, cuidadosamente trabalhados. Ou seja, ela era muito meticulosa com o que fazia. Abaixo a gente tem aqui, esse aqui é um documentário, que basicamente é uma homenagem a essa grande dançarina. O nome desse documentário chama-se Pina. E a curiosidade desse documentário é que ela, durante as gravações desse filme, né, ela veio a falecer. Então a questão é, os conceitos que fundamentam a poética de trabalho dessa coreógrafa alemã são. Quais são os conceitos? São esses, pessoal. As criações coreográficas de Pina Bausch têm como características marcantes a repetição de movimentos, o uso dos sons do próprio corpo e da voz, a improvisação, os movimentos do cotidiano, os elementos do teatro, como cenário, textos e dramaturgia. Então só pode ser a resposta correta, repetição de movimento, o uso dos sons do próprio corpo e da voz. Vamos lá para a questão 6. Você vai clicar nesse vídeo. Ele vai ser direcionado para esse vídeo de Pina Bausch, que chama-se Café Müller. É um videozinho curto de 3 minutos. Você deve assistir com cuidado. E depois vem para as questões. A pergunta é: atente para o teor narrativo e dramático da dança-teatro e identifique o tema retratado. Se você prestou atenção ao vídeo, você vai ver que ele vai falar sobre recordações, solidão, superficialidade das relações e encontros e desencontros. Então, na questão 7, a gente tem um texto aqui que vai falar sobre o teatro grego. E o teatro grego, ele surgiu como homenagem aos deuses, mais especificamente ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, deus do entusiasmo, deus da fertilidade, e também considerado o deus do teatro. Para os gregos, os deuses eram muito parecidos com os homens. Eles tinham vontades e humor. Uma curiosidade do teatro grego é o quê? É que somente os homens poderiam encenar as peças teatrais. E para isso eles colocavam grandes máscaras. Foi através do teatro grego
que se criou o ofício de ator. E também na Grécia Antiga surgiram dois importantes gêneros teatrais que ainda hoje permanecem, que é a tragédia e a comédia. Na tragédia, os temas retratados são as leis, a justiça e o destino. Nesse gênero, sempre o ator principal, o herói da história, acaba morrendo. Ao contrário da tragédia, a comédia, ela vai fazer o quê? Vai visar, vai objetivar o riso do espectador. São formas engraçadas de perceber a vida. Aí você vai terminar a leitura do texto e no final vai ter a pergunta. No teatro grego, romano, surgiram dois importantes gêneros teatrais. Quais são eles e seus respectivos temas? Então a gente já sabe quais são eles, é a comédia e a tragédia. E tem que relacionar o tema. Então, comédia, temas ligados às leis. Não. Musicado, não é esse gênero. Infanto-juvenil, não é esse gênero. Comédia, era uma forma engraçada de perceber a vida. E a tragédia, temas como leis e destino. Então, a resposta correta é esse item. Ok? Um abraço, pessoal. Questão 8. Questão 8 tem um texto. Esse texto basicamente vai falar sobre as formas de teatro da parte oriental do planeta. A gente vê muito a questão ocidental, mas o lado oriental do planeta ele é riquíssimo. Por exemplo, no Japão se destaca o teatro No e o Kabuki. Os temas das peças teatrais desses locais é a natureza e o folclore do povo. Geralmente, no teatro japonês, o ator ele representa o mesmo personagem a vida toda, o que faz com que, muitas vezes, quem vai ao teatro não vai para assistir a peça em si, porque muitas vezes ela já conhece a peça. Vai para ver a qualidade do trabalho do ator. Já na Índia, o teatro está muito ligado à dança. Como, por exemplo, a gente viu nos trabalhos de quem? De Pina Bausch. E lá, os atores estudam bastante seu personagem e tentam desenvolver os gestos e os movimentos com o máximo de precisão. Já no Oriente, como Egito, Turquia, China e Indonésia, existe o teatro de sombras, que é riquíssimo. Há uma sombra de uma vela, de uma lanterna, de uma lamparina. Os personagens são feitos com as mãos, ou mesmo com papéis e cubos. No final aqui do texto tem a pergunta: quais são os temas principais do teatro japonês? Eu já falei lá no início do texto. É a natureza e o folclore do seu povo. Então, vamos para a questão 9. Vai falar sobre o teatro na Idade Média, que durante um certo período da Idade Média, o teatro ficou dentro da igreja, contribuindo para a catequese das pessoas. Mas depois ele foi expulso das igrejas. E então foi para as ruas, praças e estradas. A gente está falando da Idade Média. Já no final da Idade Média, com o Renascimento, esse teatro de rua, de praça, ganhou um nome específico. Quando você assistir esse videozinho aqui, você vai clicar aqui, vai ser direcionado para cá, você vai achar a resposta à pergunta e vai falar sobre a comédia dell'arte. Então, a resposta correta só pode ser comédia dell'arte. Assistiu o vídeo, responde facinho a questão. Assista o vídeo todo, ele é ótimo. E vamos lá finalizar a questão 10. Por muitos séculos, o texto dramático foi o principal indutor da construção teatral. Na contemporaneidade, outros elementos da linguagem são utilizados para construir a cena. Uma imagem, um som, uma história de vida,
um fato do cotidiano, um gesto, etc. A arte da escrita verbal para o teatro chama-se... Essa é bem fácil, pessoal, né? Resposta correta, dramaturgia. O que é a dramaturgia? Nada mais é do que a arte de escrever um texto para ser encenado numa peça teatral. Tá? Lembrando que a dramaturgia, ela surgiu aonde? Lá nos tempos gregos, né? A gente já viu em outros textos. E assim, pessoal, encerra-se a nossa revisão. Um abraço a todos e até a próxima.